Santidade é a qualidade ou virtude de ser santo, estado de santificação, virtude, pureza. De acordo com a doutrina cristã, a santificação é o processo de tornar algo ou alguém santo, ou seja, que possui santidade. A santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação à vida de devoção e consagração total a Deus. É ter uma vida debaixo do senhorio de Cristo, é ser separado para o reino de Deus, é ser separado para servir a Deus, é ser mais inclinado para fazer a vontade de Deus do que a própria vontade. Santo significa separado, ou seja, separado para Deus. Jesus ele nos chama a seguir o seu exemplo, né, de santificação. Jesus nos chama a seguir o seu exemplo de viver uma vida santa, né, de uma vida entregue à vontade de Deus. Ele mostrou o exemplo, né, a ser seguido. Ele mostrou o que nós devemos fazer. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sejam vós santos também, em toda a sua maneira de viver, porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. Em 1 Tessalonicenses 4, 7 diz: Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Então Jesus ele já mostra o próprio exemplo. Ele fala assim como eu sou santo, vocês também devem ser santos. Isso inclui todas as áreas da nossa vida, né? A gente vê Jesus sendo tentado, né? Oferecido várias coisas para ele e ainda assim ele não se rendeu às coisas que eram oferecidas para ele ao ponto dele pecar, né? A ponto dele pecar contra Deus. Mas ele usou a própria palavra de Deus para vencer aquilo que poderia ferir a santidade dele. O que nós temos feito, né? Na nossa caminhada com Jesus, para tirar e afastar coisas que afetam a nossa santidade, que afeta o ser santo, né? O ser separado para Jesus, o ser separado para servi-lo, a viver uma vida de consagração e devoção a Ele. Às vezes a gente tem a caminhada com Jesus, mas acaba classificando pecados maiores e pecados menores e achamos que isso não afeta a nossa santidade. A gente acaba achando inofensivo uma mentiria, inofensivo uma fofoca, inofensivo fazer o mal por alguém, mesmo que seja de uma forma pequena, inofensivo, sabe, várias coisas e atitudes que nós temos, achando que aquilo não vai ferir a nossa santidade, achando que aquilo não vai ferir aquilo que nós devemos viver e fazer. E com isso, muitas pessoas podem estar vivendo assim, sabe, para se sentir mais confortável. Se eu minto, é uma mentira inofensiva, né? É uma mentirinha pequena, é uma mentirinha do bem. Eu não tô fazendo mal a ninguém, eu não tô matando ninguém. Então, isso não vai ser pecado, isso não vai afetar minha santidade, mas afeta sim. Então, o convite de hoje que nos faça refletir, o convite de hoje é para que a gente reflita e veja quais coisas que eu considero pequenas têm ferido a minha santidade com Deus. Quais coisas que eu considero pequenas têm interferido de eu viver uma vida realmente de separado, sabe? Quais coisas que eu considero realmente pequenas eu tenho feito e essas coisas têm impedido de eu não me parecer com as pessoas desse mundo, de eu não me parecer com as pessoas que não seguem a Jesus. E isso é muito importante, sabe? De ter uma vida debaixo realmente do senhorio de Cristo. E estar debaixo do senhorio de Cristo é viver em santidade também. É entender que ele viveu em santidade, eu preciso viver também. É entender que ele me chama para viver em santidade. Então eu vou obedecer o senhorio dele. Eu vou obedecer aquilo que ele tem falado para mim. E eu vou buscar essa santidade. Não tem como viver em santidade fora de Jesus. Não tem como viver uma vida santa, né? Entregue a Jesus, sem ir até Jesus e ter uma transformação real diária, onde cada dia eu me santifico em Jesus. Cada dia eu busco me santificar mais. Cada dia eu busco tirar coisas que interferem nessa santificação, que atrapalham nessa santificação, e eu consigo em Jesus enxergar essas coisas. Eu consigo em Jesus a transformação por essas coisas. Quanto mais buscamos a verdade, Jesus, mais buscamos nos santificar. Em João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como eu disse antes, Jesus ele usou a palavra para vencer as coisas que queriam atrapalhar a santificação dele, né? Queriam fazer com que ele pecasse. Então, Jesus é a palavra de Deus, né? Jesus ele é o verbo encarnado, né? Então, assim, a gente tem que entender que a verdade que está em Jesus nos ajuda a nos santificar. A verdade que está na palavra de Deus nos ajuda a nos santificarmos. Então, se a gente tem buscado através da palavra, através de Jesus, viver uma vida de santificação, ou talvez a gente tenha achado, porque ninguém vê, né, os pecados que a gente comete,
achando que porque ninguém vê aquilo que a gente faz, ou até mesmo a gente vê algo como pequeno demais para ser um pecado, a gente está vivendo uma vida santa, uma vida entregue a Deus. Só que aquilo que ninguém vê, Deus vê. Aquilo que às vezes nós não consideramos pecado porque por acharmos que é pequeno demais, Deus considera pecado, e isso atrapalha a nossa vida de santificação. Em 2 Coríntios 7:1 diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Temor significa respeito, né? Então, se a gente vive uma vida de temor a Deus, respeitando aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele fala que é errado para a gente fazer ou viver, a gente vai entender isso e a gente vai se aperfeiçoar, porque a gente vai temer a Deus. A gente vai aperfeiçoando a santidade. Será que eu e você temos buscado viver uma vida santa? Será que eu e você temos nos escondido em pecados que a gente considera pequeno? Ou será que eu e você temos nos escondido em pecados que ninguém está vendo, mas Deus está vendo? Será que a gente tem achado que esconder essas coisas ou fazer essas coisas que são aparentemente pequenas e inofensivas não tem afetado a nossa caminhada com Jesus, não tem afetado a nossa santificação, não tem afetado a nossa vida com Deus? Na verdade, está afetando sim. Jesus ele nos chama para ser separados. Ser separado é não viver no percurso desse mundo, no curso desse mundo. É ser diferente, é realmente andar de uma forma diferente, é viver de uma forma diferente. Se a gente faz tudo que as outras pessoas fazem de errado e a gente acaba achando que somos cristãos verdadeiros, achando que estamos vivendo uma vida de santificação, isso é uma mentira. A gente tem que buscar essa santificação diariamente. Queria que você pensasse em quais coisas que você talvez ache inofensiva, talvez ache que não tem nada a ver, você tem feito, mas hoje você tem entendido que não, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso e não deixar que isso afete a minha santidade. Tem muitas coisas que a gente acha normal, né? Acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver sim. Tem uma música muito antiga que fala assim: tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. E é realmente isso, as coisas que a gente acha nada a ver, acha que tá tudo bem por ser algo aparentemente pequeno, inofensivo, tem tudo a ver sim. E vai afetar a nossa vida com Deus, vai afetar a nossa santidade, vai afetar a nossa vida de separação, de devoção e consagração a Deus, sabe, a nossa dedicação a Ele. Em Hebreus 12:14 diz: esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então precisa da nossa parte, né? A gente precisa se esforçar para isso, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então talvez você não tenha conseguido enxergar Deus na sua vida, talvez você não tenha conseguido enxergar as coisas que Deus tem feito por você, e isso pode ser porque você não tem vivido uma vida de santificação. Isso pode ser porque você não tem buscado essa santificação diária, não tem buscado ser santo, sabe? Não tem buscado viver esse processo de santificação. Claro que a gente não vai ser 100% santo, é impossível. Mas a gente pode viver um processo de santificação. A gente pode viver uma vida de santificação, onde todos os dias eu busco isso, eu me esforço para realmente viver isso. Você tem visto Deus? Será que você tem visto Deus? Será que você tem procurado ver Deus, sabe? Através da sua santificação, através daquilo que Ele tem feito na sua vida. E talvez o pecado, né, tem cobrido os seus olhos de ver Deus. Tem impedido você de ver Deus. Talvez a sua vida de falta de santificação tenha impedido de você enxergar Jesus, enxergar aquilo que Ele tem para a sua vida. Então Jesus está nos convidando hoje. Se santifique em mim. Eu te ajudo a você se santificar. Eu sei como se santificar. Eu sei o que é viver uma vida de santificação. Se espelhe em mim, faça como eu fiz, sabe? Renuncie, negue a si mesmo. Vença as tentações usando a palavra. Vença o pecado usando a palavra, assim como eu venci usando a palavra. Jesus é o maior exemplo disso para nós. Jesus nos chama a seguir esse exemplo, sabe? Sejam santos, assim como eu sou santo. Será que a gente tem ouvido isso e tem crido nisso e tem vivido isso e exercido isso nas nossas vidas? Ou a gente realmente tem achado que não tem nada a ver? Não tem nada a ver, aparentemente, não fazer coisas grandiosas que eu acho que é pecado e as coisas pequenas, né, estão ali. E as coisas pequenas, né, continuam ali atrapalhando a minha vida, atrapalhando a minha vida de santidade,
atrapalhando a minha vida de entrega a Jesus, de viver uma vida entregue a Ele e se santificar. Mais do que isso, ver a Ele, sabe? Então, se a gente não está vendo, tem algo de errado. A gente não consegue enxergar, tem algo de errado, sabe? Independente se é algo aparentemente pequeno ou grande, é errado e é pecado. Então, o convite de hoje é: largue a vida de mentira, largue a vida de fofoca, largue a vida de falar mal das pessoas, largue a vida de pecar escondido, sabe, em pecados sexuais ou imoralidades ou pensamentos que você não apenas pensa, mas você acaba exercendo esses pensamentos. Largue a vida de se afastar de Jesus, a vida de viver uma vida imoral longe de Jesus, uma vida impura longe de Jesus, e comece hoje a viver uma vida de santificação diária, onde Ele te chama para ser santo como Ele é, quando Ele te chama para se santificar como Ele se santificou diariamente, e seguir o exemplo dele, de viver uma vida de fazer a vontade de Deus, né? Que mesmo fala, ser separado é fazer a vontade de Deus, estar inclinado a fazer a vontade de Deus. Será que eu e vocês estamos vivendo essa vida de santificação ao ponto de estar inclinado a fazer a vontade de Deus, ao ponto de estar inclinado a querer aquilo que Deus quer para nós, ao ponto de estar inclinado de não mais medir os pecados como maiores do que os outros e ao ponto de, cara, se eu fiz isso, é pequeno demais, então tá tranquilo, eu não preciso me arrepender, eu não preciso pedir perdão para Jesus. Será que a gente tem vivido, sabe, de uma forma intensa com Jesus e visto: eu preciso me arrepender, eu preciso me santificar, eu preciso me arrepender daqueles pecados que eu considero pequenos, daqueles que eu considero grandes demais, sabe? Não adianta a gente apenas achar que o pequeno não merece perdão e o grande merece. Todos os pecados que a gente comete, sejam eles grandes ou pequenos, que a gente considera, né? Porque para Deus não tem essa nivelação, é pecado. Merecem a nossa atenção e merece que a gente vá pedir perdão para Jesus e merece que a gente abandone para viver essa vida de santificação. Se santifique hoje, se consagre hoje ao Senhor, se entregue hoje ao Senhor, se dedique hoje ao Senhor, se dedique hoje a essa vida de santificação, essa vida de entrega. Sem santidade ninguém verá a Deus. Se você não está vendo, se eu não estou vendo, algum problema há. E esse problema é a santificação. E eu preciso buscar essa santificação hoje e agora. É urgente. Grandes coisas são